Olá, vamos ver aí o artigo 8º e também algumas observações aqui no estatuto aqui para elucidar alguns fatos aí. Aqui, artigo 8º, disposto neste estatuto aplica-se no que couber aos bombeiros militares reformados e aos da reserva remunerada. É mais um reforço, né, do que dizer que se aplica aos bombeiros militares reformados e aos da reserva remunerada. É claro, os da carreira também, né? Então isso é mais um reforço aí para mostrar que também está submetido ao estatuto dos reformados e os da reserva remunerada. A gente já falou, o bombeiro ele não aposenta, né? Ele continua bombeiro. Ele vai para a reforma, vai para a reserva, mas ele continua bombeiro. Especificamente aqui, né, o artigo 8º, o disposto neste estatuto aplica-se no que couber. É lógico que tem coisa que no que couber por isso, né, que tem coisa que se aplica aos da carreira que não vai aplicar aos reformados nem aos da reserva remunerada. Aos bombeiros militares reformados e aos da reserva remunerada. Basicamente, eu quis dizer aqui dos inativos, né? Quem está na inatividade tem essa questão aí de também estar submetido ao estatuto. Então não pense que foi para a reforma, está livre do estatuto. Não, tem algumas coisas que se aplicam aos reformados. Lógico que praticamente quase nada, né? Mas tem. É interessante essa observação exatamente no que diz respeito aí aos reformados, reserva. Praticamente, se você não é reformado e nem é da reserva, você, óbvio, está na ativa, certo? E aí vem aqui o pessoal da ativa, né? Que são esses quatro aqui, né? Os da carreira, os incluídos no corpo bombeiro e tal e tal, os componentes da reserva remunerada, os alunos de órgãos de formação e tal. Só que é meio redundante, né? Porque esses outros três aqui, ó, esses dois, esses três, esses quatro aqui também são da carreira. Porque o aluno, ele é da carreira. Porque a carreira inicia quando ele ingressa. Então ele é da carreira, entendeu? Só para ter uma noção, vamos ver aqui o que é o militar da carreira. Nesse mesmo artigo aí, ó. Os bombeiros militares de carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço de bombeiro militar, que a gente já estudou, tem estabilidade assegurada ou presumida. O aluno ele tem estabilidade presumida, então é da carreira. O da reserva também, quando ele está lá na ativa, ele tem estabilidade já assegurada. Então, estabilidade no caso aí é para segurança do indivíduo na ativa mesmo, né? Porque quem já é reformado, esse daí não tem necessidade de estabilidade ou não, porque ele já está numa situação que não se fala em estabilidade mais, né? Mas então não tem como falar que ele está na carreira, né? Então essa estabilidade ela é mais pensado no indivíduo que está na ativa, certo? Só que o da reforma, quando ele está na ativa, ele passa a ter estabilidade assegurada também. Agora esse componente aqui da reserva, não, os incluídos aqui voluntariamente durante o tempo que seu dia servir, ou ele é bombeiro também, né? Se ele é incluído, é integrante, ele é bombeiro também. Então, esses incluídos aí, se for olhar também, os que entram, que se você é voluntário, você não presta serviço obrigatório. Então é tudo redundante, porque o indivíduo que entra no meio de concurso também e tal, que não é aquele bombeiro voluntário, igual tem que não tem salário, que não tem. É, que é um bombeiro militar e tal, ele se enquadra nesse mesmo, incluído no corpo voluntariamente durante o tempo que agora que você quiser pedir baixa, você pede. Entendeu? Então é redundante, né? Esses três aqui são da carreira. É, então, concluindo, pode-se dizer que o estatuto ele se aplica aos da carreira, que são os que estão na ativa, e os da inatividade, para todos, tanto os da reforma, da reserva remunerada, todos. Só para concluir aí, ó, a carreira esse artigo 5 que a gente já estudou também, fala o parágrafo primeiro aqui, ó, a carreira de bombeiro militar estruturada em grau hierárquico é privativa de bombeiro militar em atividade e inicia-se com o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Só reforçando, os bombeiros militares
que estão na inatividade, eles não fazem parte da carreira. E a carreira inicia com o ingresso dele na corporação. Então, se ele é um aluno soldado, um cadete, ele já faz parte da carreira, hein? Então é isso aí, né? Só para pensar um pouco mesmo a respeito, né? A, os militares da carreira são os que têm a estabilidade assegurada. E ao mesmo tempo falo o seguinte, que a carreira ela é privativa de bombeiro militar em atividade. Então a estabilidade só se fala, a estabilidade assegurada só se fala do militar na ativa, né? Essa questão. Se a estabilidade é para quem está na carreira, a carreira para quem está na ativa, então a estabilidade para quem está na ativa. Agora, quer dizer o seguinte, aí o estatuto se aplica também aos reformados e aos da reserva. E eles perderam a estabilidade. A questão é que se aplica no que couber, foi o que a gente falou. Então tem esse adendo aí, no que couber. Então numa situação é para proteger a estabilidade, para proteger de uma exclusão arbitrária, de qualquer coisa nesse sentido, né? Então o camarada que já foi para reserva remunerada ou para reforma, ele já tem uma outra forma de proteção, né? Então não vai se aplicar uma exclusão, o camarada vai excluir dele da corporação, que ele continua sendo da corporação e não tem mais estabilidade. Então ele está muito vulnerável. Não, porque já não é mais a estabilidade que vai proteger o indivíduo na condição de inativo dele, entendeu? Porque aí fica essa questão, né? Fala, o camarada, então a estabilidade é só para os ativos. E aí, para os ativos não existe a palavra, para os que estão na atividade. Foi para a inatividade, perdeu a estabilidade, ficou vulnerável, porque continua sendo bombeiro, porque o bombeiro não aposenta. Mas aí outras leis vão proteger, né? Não mais a estabilidade. Então vamos à nossa atividade 10 aí. Travou aí, vamos lá. É isso aí. Passar o gabarito aí. Lembre-se, faça tudo, olha o gabarito. Pronto, tenta ouvir a aula aí, tenta entender e é isso aí, gente. Então vamos lá, correção. Atividade 10, questão 1. A Lei Estadual número 1416 de 5 de fevereiro de 1991 regula a situação, as obrigações e os direitos dos bombeiros militares do Estado. Não aplica-se. A. Aos bombeiros militares. Aplica, então errado. Aos bombeiros militares da reserva remunerada. Aplica, tá errado também. Aos bombeiros militares da carreira. Aplica, né? Também aos da carreira, principalmente, né? Na totalidade. Aos licenciados do Corpo de Bombeiros. Verdade é essa, né? Que o licenciado não é mais bombeiro, então não se aplica. Questão 2. Julgue os itens abaixo conforme o Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. 1. Os bombeiros militares da carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço de bombeiro militar, têm estabilidade assegurada ou presumida. Verdade, né? Ou seja, os alunos, né? Estabilidade presumida já faz parte da carreira, né? Já ingressou ali quanto aluno, já faz parte da carreira. Então, se aplica a estabilidade ao aluno aí também, né? 2. O disposto neste estatuto aplica-se no que couber aos bombeiros militares reformados e aos da reserva remunerada. Verdade. A gente acabou de ver isso aí. Tem, claro, a especificidade da reforma, os da reserva remunerada e tal. Mas é isso aí. Se aplica eles também. Considerando que o estatuto é dos bombeiros militares do estado, ele não se aplica aos excluídos do corpo de bombeiros. Não mesmo, porque se o estatuto dos bombeiros militares do corpo de bombeiros, o cara é excluído, ele não é bombeiro, então não se aplica a ele, né? Os alunos, 3, né, certo? 4. Os alunos dos órgãos de formação são da carreira, já os reformados não são da carreira. Verdade. Os alunos são da carreira porque a carreira inicia com o ingresso do indivíduo na corporação, né? E ao mesmo tempo, para ser da carreira, o camarada tem que estar em atividade. O reformado não está em atividade, nem pode estar em atividade. Então, ele não é da carreira.
Então a resposta certa aí seria a D, nenhuma está errada. Gabarito aí novamente, 1D, 2D. Até mais aí.